Olá a todos. Graças a esse momento, nós podemos conseguir nos encontrar e expressar a palavra do Evangelho para todos aqueles que estão em suas casas, que estão na quarentena, que estão no isolamento social. Nós temos de aproveitar então estes momentos e continuar a propagação do Evangelho. O Evangelho que é essa luz divina que ilumina os nossos caminhos, principalmente nesses momentos de reflexão. Porque estes momentos de reflexão, eles não vêm à toa, apesar de parar o mundo, mas é por causa da necessidade de parar a alma para que possamos refletir, para que possamos entender principalmente as nossas vidas. Porque muitos de nós acreditamos que o problema maior é a pandemia. Mas o problema maior é como o mundo está caminhando. E isso é o que nós não estamos entendendo. A pandemia é só uma desculpa da espiritualidade para poder fazer com que paremos e possamos refletir sobre as nossas vidas. Possamos refletir como estamos caminhando até agora. Para que então nós possamos recomeçar as nossas caminhadas em novas perspectivas, buscando renovação, buscando nos reconstruir, para então podermos continuar as nossas caminhadas evolutivas. E então hoje eu estou aqui trazendo o capítulo 9, que é: Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O que eu acredito que cabe muito bem ao momento de agora, no qual nós estamos passando, porque nós estamos precisando principalmente de brandura e passividade para os nossos corações, para o entendimento da situação e para que nós possamos continuar caminhando. Então Cristo vem nos dizer: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles herdarão a terra. E muitos de nós perguntam assim: mas nós não queremos a terra mais não, nós estamos cansados da terra, nós queremos os céus. Sim, nós vamos alcançar mundos melhores, mundos mais felizes, mas primeiro nós precisamos sim da terra, ainda estarmos aqui ainda um bom tempo. Digo esse bom tempo, não só essa existência, nós ainda vamos reencarnar aqui outras vezes. Mas então Cristo diz assim: herdarão a terra, mas herdaremos a terra em momentos mais felizes, que é o que nós estamos precisando. Mas para que cheguemos, então, neste mundo mais feliz, depende de como que estamos caminhando aqui agora. Nós vamos herdar, sim, um mundo mais regenerado, no qual nós já estamos caminhando para ele. E essa pandemia está nada mais, nada menos do que antecedendo a este momento de regeneração, nos preparando para este momento de regeneração. Então, por isso, essa necessidade de acordarmos para o que está para vir. Mas é preciso que todos nós entendamos isso, porque não estamos entendendo. A pandemia está aí e nós ainda estamos com aquelas injúrias e violências em nossos corações. Ela ainda acontece. Nós simplesmente estamos o quê? Acalmando ela momentaneamente, mas nós não estamos conseguindo segurar a nossa agonia. Tanto que é só observar o tanto que a violência doméstica aumentou nesses momentos de pandemia. Então, a injúria e violência que acontecia em nossos trabalhos, que aconteciam nas ruas, que aconteciam na comunidade e também aconteciam em casa, mas menos nesses momentos de trabalho, nesses momentos que nós saímos para as ruas, agora eles se concentram dentro de nossas casas. É o nervosismo, é a irritação, é a agonia, são as aflições do dia a dia, do isolamento social, no qual nós não estamos nos concentrando na necessidade de refletir sobre nossas vidas, de refletir sobre os problemas cotidianos que passamos, as dificuldades físicas, as dificuldades emocionais. Então o Evangelho vem nos acalentar, como sempre, para nos chamar a atenção disso, de que possamos voltar mais o nosso olhar para o outro, possamos voltar mais o nosso olhar para as dificuldades do outro e também como a gente vê pela terra quando acontece muitas calamidades, muitas situações tristes que provocam dificuldades nos países onde pessoas passam fome,
passam frio, acontece então, o mar se revolta contra a terra, então ele vem contra a terra e consequentemente desola famílias. Isso também acorda as pessoas para o fato de que nós precisamos ser misericordiosos, auxiliar essas pessoas. E essa pandemia também tem esse mesmo papel. É só nós observarmos o tanto que agora artistas estão fazendo lives uma atrás da outra para doações. O tanto que nós estamos compreendendo, que vem nos noticiários, as dificuldades que as famílias estão passando mediante a essa pandemia. Isso tudo vai nos acordando devagar para que nós possamos olhar para o sofrimento do outro, para que nós possamos observar que é triste quando perdemos um ente querido para uma doença, para uma calamidade como ocorre no mundo inteiro. Então isso nos acorda para o quê? Para a caridade, para a piedade, para a misericórdia para com o outro. E consequentemente vai acalmando a cólera que nós temos em nossos corações. E essa mensagem, bem-aventurados os brandos, é para chamar a nossa atenção, principalmente para abrandar aquela cólera que nós tínhamos no dia a dia, no qual nós não tínhamos paciência com os outros. Nós, envolvidos ainda muito com as coisas do mundo, essa fé humana que nós estamos tão ainda agregados, que nós ainda não estamos dando espaço para a fé divina em nossos corações. Nós ainda estamos naquela de correr atrás apenas das coisas do mundo. E o Cristo mesmo veio nos falar o seguinte: olha, aqueles que ganharem o mundo vão perder a sua alma. Significa aqueles que buscarem trabalhar somente pelas coisas do mundo, somente pelas sensualidades, sexualidade, bens materiais, posições sociais, esses vão se perder no mundo. Esses vão perder a sua alma. Significa, vão atrapalhar a sua evolução espiritual. Então é preciso ter a compreensão do que é brandura perante as dificuldades da vida. Brandura não significa correr do trabalho, não significa correr dos estudos, não significa correr de estar entre as pessoas, a não ser nesse momento que nós damos uma calma e nos afastamos um pouquinho, onde tem muita multidão por causa do vírus. Mas quando voltar tudo, brandura não significa que devemos nos isolar das pessoas, ao contrário, significa que devemos agregar para junto das pessoas, significa que devemos levar para elas as nossas aptidões, as nossas profissões, também as nossas misericórdias, piedades e principalmente a caridade, o auxílio que nós podemos fazer no dia a dia para auxiliar o mundo à nossa volta. É para isso que nós estamos aqui. Porém, nós podemos ganhar o mundo sim, o mundo íntimo das pessoas. Nós podemos ganhar o coração das pessoas. Nós podemos ganhar ali o carinho das pessoas. Mas a gente só consegue ganhar o carinho, a atenção das pessoas quando nós estamos por ela. Por exemplo, está certo que sempre existem os contrários, a ingratidão que nós encontramos ainda muito neste mundo, mas a gente só consegue o amor de um filho de verdade quando nós estamos por ele, quando nós o estamos educando, quando nós estamos trabalhando para ele, quando nós estamos ensinando a ele como deve caminhar no mundo, quando nós estamos preparando a ele para como que ele deve então trabalhar, estudar, constituir família e fazer a diferença no mundo. É assim que nós conquistamos o carinho dele. Como que nós conquistamos o carinho do cônjuge? Estando por ele, aceitando as suas imperfeições, buscando então caminhar junto com ele, lado a lado. É assim que nós conquistamos o amor e o carinho do cônjuge, de nossos pais. Como que nós conquistamos o seu carinho, o seu amor? Apesar que desde quando nascemos e que eles estão por nós, eles já têm aquele carinho, aquela atenção, aquele amor por nós. Mas nós podemos aumentar isso ainda mais. Como? Quando nós estamos por ele, como eles estiveram por nós. Muitos de nós não dão carinho e atenção aos nossos pais, como eles deram por nós e ainda dão para nós carinho, atenção e amor, mesmo na nossa fase adulta. Eles estão por nós do mesmo jeito. E se nós também buscarmos estar por eles, esse carinho e essa atenção aumenta para com nós, para conosco. Assim também para com os nossos amigos.
Como que nós conseguimos assim mais atenção dos nossos amigos, mais auxílio mútuo, mais que eles estejam por nós de verdade, que eles nos amem, que eles acreditem em nós e que eles possam estar por nós também. Quando nós estamos por eles, quando nós acreditamos neles, quando nós aceitamos as suas imperfeições e quando nós os perdoamos. É muito interessante quando a gente fala de brandura. E para compreender a brandura, como nós devemos caminhar na terra, a doutrina espírita, então, nos traz como modelo e guia da humanidade o Cristo. Nós percebemos para com Ele, sim, aquela brandura, aquela calma, aquela paciência, para com todos nos quais Ele encontrava em seu caminho. Todos aqueles que tinham as suas dificuldades pessoais, profissionais, mas nós podemos também observar que Ele sabia ser duro quando preciso, principalmente com aqueles que abraçam a religião. Ali se dizem sacerdotes, se dizem religiosos, mas não fazem pelo povo o que deveria fazer, e só buscam os cultos exteriores, tal qual na época ele é duro para com o sacerdote. Nós vemos isso, ele bate de frente, ele é sério ali, e se precisar, ele até nos chamou de hipócritas, ele nos chamou de cegos, de surdos, chamou também de vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Então nós podemos perceber que ele tem a brandura? Tem, mas ele também sabe dizer sim, sabe dizer não, sabe ser firme nas horas certas, coisas que nós não entendemos ainda. Nós, principalmente com os nossos filhos, nós até somos brandos demais, nós até aceitamos demais muitas imperfeições dele, sendo que nós pais estamos ali para corrigir. Então muitos de nós, desde a sua infância até a fase adulta, principalmente nos tempos atuais, ao invés de estarmos educando de verdade, estamos abajurando, entregando tudo de mão beijada, os tornando egoístas, os tornando frios de coração. É por isso então que eles crescem duros para conosco pais. É por isso que eles não dão aquela atenção e carinho que os filhos deveriam dar por nós pais. Mas continuando o que o Evangelho vem, principalmente nesse capítulo, quando nós falamos de brandura e passividade, e pacíficos, porque está escrito também que o Cristo nos disse: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí muitos de nós perguntamos assim, mas espera aí, nós já não somos todos filhos de Deus? Sim, para com Deus, todos nós somos seus filhos. Mas tem uma coisa, e nós nos entendemos filhos de Deus de verdade? Muitos dizem assim, sim, eu sou filho de Deus. Ah, é? Você se identifica com Deus? Você se identifica com as leis de Deus? Você segue as suas leis? Se não, então você não está se identificando como um filho de Deus de verdade. É como se você não acreditasse que é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que busca se identificar com Deus, é aquele que busca se identificar com as suas leis. Não digo ser perfeito como Deus é, porque isso é impossível, mas nós podemos alcançar uma perfeição aproximada, tal qual Cristo veio nos sugerir. Está certo que na época ele vem dizer assim: sedes perfeitos como o vosso Pai o é perfeito. Mas depois que, com o passar do tempo, e isso foi dito há mais de 2000 anos, e hoje os Espíritos trazem mais conhecimentos para nós, nós sabemos que Deus tem a sua perfeição, no qual o Filho não consegue se aproximar. Mas nós podemos chegar a uma perfeição na qual nós nos tornamos angélicos, nós nos tornamos puros de coração, nós nos tornamos felizes, porque espíritos felizes de verdade são aqueles que caminham junto com Deus, são aqueles que sincronizam o seu arbítrio para com Deus. Esses sim são felizes, esses sim encontram a perfeição relativa a Deus, aquela perfeição do amor, aquela perfeição da misericórdia, aquela perfeição da piedade, aquilo que diz e bate no peito: eu sou filho de Deus, porque eu pratico as suas leis, eu acredito nele, eu tenho fé nele, eu respeito o meu semelhante, eu valorizo o meu semelhante. Como que isso chama? Como que isso se chama?
chama obediência. Obediência a um Pai misericordioso que está para os seus filhos, que auxilia os seus filhos, que criou tudo isso à nossa volta para os seus filhos, porque não foi a terra que foi criada para o homem. Ou melhor, isso, não foi o homem que foi criado para a terra, mas a terra que foi criada para o homem. Toda a natureza foi criada para preparar o homem, para melhorar o homem, para auxiliar o homem, para auxiliar o ser humano a evoluir, a crescer em espírito e em verdade, seguindo o que o Cristo veio nos dizer: eu sou o caminho da vida, eu sou o caminho da verdade, ninguém chega ao Pai senão por mim. E ele ainda vai nos sugerindo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele nos sugere que caminhemos buscando a perfectibilidade. O que significa isso? Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, eu sou desse jeito e pronto. Então são os brutos violentos em suas casas, na violência doméstica. São também as mulheres, os filhos que dizem assim: mas Deus me criou assim, né? Então o que acontece? Eles dizem que não podem mudar. Homens dizem isso, mulheres dizem aquilo, filhos dizem assim: Deus me criou assim, então eu sou desse jeito e pronto. Lembra o engano. Nós não somos só este homem, só a mulher, só o filho. Nós somos um espírito ali encarnado. E esse espírito foi criado, sim, simples e ignorante, mas ele é perfectível, ele é inteligente. Somos os seres inteligentes da criação. O que isso quer dizer? Que nós, a partir das reencarnações, nós vamos evoluindo. Nós temos registros de como nós éramos antes. Na internet nós encontramos isso. Vamos procurar lá exemplos que o homem recriou dos homens e das mulheres das cavernas. Nós vamos observar o tanto que nós éramos bem ignorantes. Se nós formos observar também os fósseis de como que era o ser humano antes, nós vamos observar que até o corpo era mais limitado, ele era mais animalizado. Por que isso? Porque nós éramos mais animalizados. Nós não precisávamos de um corpo tão perfeito assim, porque nós estávamos assim, mais próximos dos animais do que de um espírito perfeito. Mas então, com o tempo, com as reencarnações, nós vamos evoluindo, e naturalmente o espírito vai evoluindo e ele vai precisando de um corpo mais perfeito, um corpo que tem um cérebro que consegue então captar toda a inteligência do espírito. Então o corpo também vai evoluindo, a espiritualidade vai trabalhando o corpo terreno, e este corpo então vai ficando não só belo por fora, mas principalmente por dentro, mais perfeito por dentro, para atender todas as necessidades do espírito. Então é tudo perfeito à nossa volta, a natureza é tudo perfeito, as flores, os animais, as plantas. Então nós olhamos para o sol, nós olhamos para a lua, então tudo isso vai devagar nos comovendo e nos mostrando uma coisa que não tem como o espírito imortal, depois que ele caminhou os milênios de anos nessa terra, não perceber que existe sim um arquiteto inteligente, divino, que está por nós e que nos promove tudo isso para a nossa evolução espiritual, para o nosso progresso, que está aqui no Livro dos Espíritos, no qual vem nos dizer sobre a lei do progresso, que isso vai acontecer de qualquer forma. O Cristo lá atrás disse para nós que não se perderá nenhuma ovelha. O que isso quer dizer? Ele nos coloca como ovelhas, que muitas vezes sai do bando, se perde no mundo, quer conquistar o mundo, quer conquistar o ouro e a prata do mundo, quer conquistar as pessoas, quer abusar da sua sensualidade, acha que a sua beleza física é tudo. Mas então, com o passar das reencarnações, esse espírito vai percebendo que não é assim. Esse espírito vai percebendo que ele precisa ir sacrificando coisas que são agradáveis a Deus. Quais coisas são essas que nós devemos ir sacrificando com o tempo, que são agradáveis a Deus? Esse sacrifício é o sacrifício do orgulho, é o sacrifício da arrogância, é o sacrifício do egoísmo. É isso que nós devemos ir sacrificando com o tempo e entendendo o seguinte: quanto mais estamos pensando só em nós, com o passar das reencarnações, nós vamos observando que nós vamos ficando isolados.
Mas então, quando nós começamos a pensar no outro, quando nós começamos a agregar para com o outro, quando nós começamos a ajudar o outro, quando nós começamos a entender o que Kardec quis dizer com que fora da caridade não há salvação, aí sim, nós vamos nos ajustando às leis divinas, nós vamos praticando a fé divina, junto à fé humana. A fé humana é necessária? Nós temos de desbravar o mundo? Temos, mas nós temos de desbravar o mundo para que ele seja melhor para todos, para que ele seja cômodo para todos, para que ele seja agradável para todos. Sim, mas que isso fique aqui, que nós não queremos levar isso conosco, porque ninguém leva as coisas do mundo material para o mundo espiritual, a não ser as experiências que nós temos uns para com os outros, as convivências, as circunstâncias nos quais nós passamos aqui. Tudo isso é muito riquíssimo quando nós sabemos aproveitar. Quando nós sabemos aproveitar a convivência que nós temos com os cônjuges, com os colegas de trabalho, com os trabalhos materiais que nos promovem a nossa dignidade, porque os trabalhos materiais, as nossas profissões que exercemos, elas não só nos trazem dignidade, mas elas também elevam as aptidões que nós devemos aprimorar em cada reencarnação. Porque muitos de nós que começamos lá atrás, já passamos por praticamente todas as aptidões, pela engenharia, pelo lado artesão da vida, pela medicina, por todas as profissões, muitos de nós já passamos. E aí então nós vamos aprimorando essas aptidões com o passar das reencarnações, conforme a necessidade daquela reencarnação que eu estou no momento. Por exemplo, hoje eu vim como professor. Então, provavelmente, junto com a espiritualidade, nós vimos a necessidade de que eu viesse à Terra e exercesse essa profissão, para me auxiliar em mais aprendizados. Então, nada é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado. As vivências, como eu estava dizendo, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta, porque isso tudo agrega. Tanto elas agregam em minha vida e tanto eu agrego em suas vidas, principalmente na dos nossos filhos. Nós somos o espelho para os nossos filhos. Como que nós estamos caminhando nessa terra? Como que nós estamos exemplificando para os nossos filhos? Nós realmente estamos amando o semelhante? Nós realmente estamos buscando trabalhar, estudar, encontrar a nossa dignidade, valorizar o próximo, ser brando e pacífico nessa terra, para que possamos servir de exemplo para os nossos filhos? Porque se nós usamos de injúrias e usamos de violência e deixamos então a cólera dominar as nossas vidas, os nossos filhos estão vendo, eles estão percebendo tudo. E da mesma forma como no momento estamos dirigindo as nossas vidas, pode ser que eles venham dirigir a vida deles também. Pode ser que eles venham praticar o que estamos praticando de errado em nossas vidas. Eu trouxe o livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira. É preciso que nós entendamos a necessidade de utilizarmos essas literaturas espíritas para agregar em nossas vidas, principalmente nós que estamos abraçando a doutrina espírita, que acreditamos na espiritualidade, que acreditamos na vida após a morte, que acreditamos na reencarnação, que somos espíritos imortais, que estamos aqui para evoluir, passando por tudo isso que passamos. Nós que já estamos acreditando nisso, temos de aproveitar todos esses conteúdos que vão nos auxiliar a sermos melhores no dia a dia, porque é o conhecimento que traz sabedoria, a busca deste, a leitura deste, a assimilação deste e a prática deste nos nossos dias, no dia a dia. É isso que faz com que sejamos melhores, é isso que faz com que sejamos mais amorosos, é isso que faz com que sejamos mais piedosos e também mais sábios. A lição que eu separei aqui é o item 73 do livro O Espírito da Verdade, e o título é Se Você Pensar.
Diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer, simplesmente por fugir à oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinentemente as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas, se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais nisso. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando aos outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo o mal em nós mesmos. André Luiz. Como eu disse, esses conteúdos são riquíssimos para que possamos refletir. Vamos aproveitar esses momentos nos quais nós estamos em isolamento social. Vamos buscar a religiosidade. Vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos trazer o Evangelho do Cristo para as nossas casas, para os nossos trabalhos, aqueles que já estão trabalhando. Vamos fazer com que essa religiosidade entre em nós, para que nós possamos caminhar um pouquinho como Cristo veio nos orientar. Mas voltando lá na brandura e passividade do Cristo, nós vemos como ele buscava caminhar, independente das dificuldades que ele passou em muitas, mesmo nos momentos que ele foi capturado, que ele foi torturado. Ali nós observamos também calma, passividade, brandura. E aí, então, lá no final, quando ele está na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E até os tempos atuais, nós precisamos sim do perdão das pessoas. Nós precisamos que aqueles que estão à nossa volta nos perdoem praticamente o tempo inteiro. E por que isso? Nós ainda não estamos sabendo o que fazemos. Nós ainda estamos deixando essas injúrias e violências dominarem os nossos corações em nossas ações. Vamos, a todo custo, entender que Deus sempre estará por nós. Deus sempre estará buscando nos guiar da melhor forma possível. E nós vamos caminhar sim para um mundo mais feliz, para um mundo regenerado. Mas para que consigamos, é preciso que mesmo nesses momentos de pandemia, nós possamos dar as mãos, nem que seja virtualmente, nos comunicando, buscando nos auxiliar da melhor maneira possível, para que nós possamos seguir. E essa pandemia tem um papel fundamental nisso. Conscientizar os que estão ficando. E também os que estão indo, eles vão voltar. Aqueles que estão entendendo como devemos caminhar nessa terra, eles vão reencarnar. Eles vão viver novamente, como Cristo disse lá atrás para Simão Pedro. Ele disse assim: não se preocupe com os seus caluniadores, porque eles vão voltar a viver. Eles vão passar por dificuldades, as mesmas que estão fazendo você passar. E as pessoas que nos fazem passar por dificuldades hoje, que nos fazem sofrer hoje, elas vão viver, não só essa existência, mas elas vão voltar. E muitos destes que estão indo com a pandemia vão voltar para o mundo de regeneração. Mas tem também o fato de que muitos que estão indo, se não conseguiram praticar as leis de Deus, se não conseguiram entender as leis de Deus, se estiveram ainda rebeldes em seu coração, pode ser que eles não voltem para este planeta.
Porque essa pandemia, assim como os desencarnes coletivos que acontecem, quando em várias cidades do mundo acontecem algumas catástrofes, muitos desses desencarnes coletivos também é para limpar um pouco a terra de espíritos ignorantes, de espíritos que não querem praticar o bem, que não querem seguir as leis de Deus. Esses espíritos vão continuar estudando, mas em outro mundo, em um mundo mais atrasado, porque este vai seguir com o seu processo. Todas as almas que estão aqui estão buscando entender as leis de Deus, que estão buscando aceitar o próximo, aceitar as suas imperfeições, buscar a brandura em seus corações, buscar ser pacíficos. Estes vão seguir juntos, desencarnando agora ou não. Estes vão seguir essa caminhada, com as mãos virtuais ou não dadas, mas nós vamos seguir e nós vamos compreender que o mais belo não são as coisas materiais que muitos de nós, às vezes, perdem até a vida física para conseguir. Como muitos acreditam que o que mais tem de belo no mundo é a beleza física. Muitos acreditam que o que mais tem de belo no mundo é ostentar as coisas materiais. Muitos acreditam que o que mais tem de belo no mundo é conseguir status, é ter o melhor carro, é ter a melhor casa, é andar com as melhores roupas, é abusar dos seus dons físicos. Com o tempo, essas pessoas, nós vamos perceber que o que tem de mais belo não é isso. O que tem de mais belo é o caráter do espírito, é a sua índole, é o seu bom senso e discernimento caminhando nessa terra, praticando e se aproximando das leis de Deus. Porque nós vamos vendo que o mais belo é o caráter. O mais necessário é abraçar as nossas caminhadas evolutivas, buscando aceitar o outro, buscando aceitar as nossas dificuldades, mas lembrando do que está nesse capítulo. Não basta apenas obediência perante as leis de Deus. É preciso também resignação. É preciso aceitação das nossas dificuldades, sim. Não adianta rebeldia. As dificuldades são necessárias, porque são elas que nos melhoram. Tal qual, por exemplo, não tem como eu ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado ou qualquer outra profissão se eu não a estudar, não tem como. Então, como que nós estudamos como espírito imortal nessa terra? É passando pelas suas dificuldades, é passando pela pobreza, é passando pela riqueza, é passando pelas dificuldades físicas e morais, é sendo baixo, é sendo alto, é sendo belo, é sendo feio fisicamente falando, é passando por todas essas vicissitudes que nós passamos na terra, porque são elas que nos melhoram, são elas que nos elevam em espírito. E quando nós aceitamos isso, fica mais fácil de se resignar, fica mais fácil de superar as nossas dificuldades. E para que nós possamos finalizar, eu separei um item do livro Palavras de Vida Eterna. Eu sempre, se não me engano, está lá no livro Boa Nova, lembro de um ensinamento do Cristo, no qual então, como sempre, o Cristo fazia suas pregações nas praias, nos barcos, nas sinagogas, nas ruas, nas casas, e ele sempre ali buscava orientar da melhor maneira possível, mas nem sempre tinham pessoas. Por quê? Porque não foi só uma vez, como nós sabemos, que ele alimentou com pão e peixe, que ele fez a multiplicação do pão e do peixe. Ele não fez isso só uma vez, ele fazia outras vezes também, mas nem sempre ele fazia. E quando ele não fazia, muitos ali que ali estavam diziam assim: ah, mas não vai ter pão, não vai ter peixe, então não vou ficar aqui. Aí então ele observava que as pessoas estavam mais próximas quando elas iam ganhar alguma coisa, ainda pensando só nas coisas do mundo. Ah, eu vou ganhar alguma coisa, então eu estarei ali para escutar, estarei ali para ouvir. Muitas vezes então, por não ter pão e peixe, as pessoas se distanciavam, e o Cristo ficava triste com isso. E aí então, uma vez, ele disse assim para os seus discípulos: vocês também querem se afastar? E aí Simão Pedro diz assim: que isso, mestre? Para onde iríamos ir? Porque só você tem palavras de vida eterna. Olha só que bacana. Palavras de vida eterna é o que todos nós, espíritos imortais,
precisamos ouvir e precisamos assimilar. Então vamos lá no item que eu separei, que é o item 85. Se aspiras a servir, aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo. Afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresentas cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem um auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os seres humanos. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Então vamos fazer o seguinte: vamos entender que nós precisamos dar tempo ao tempo, porém sem perder a noção do tempo. É mais ou menos assim. Nós sabemos que ainda somos muito imperfeitos, isso é verdade. Mas nós precisamos dar tempo ao tempo para que consigamos entender todos os ensinamentos. Porque nós não vamos assimilar todos os ensinamentos que precisamos para ser espíritos angélicos em uma reencarnação ou em duas. Não. Nós vamos ter de passar milênios reencarnando até sermos puros em espírito. Mas que nós não percamos a noção do tempo. Significa, vamos aproveitar todas as oportunidades de estudo, de trabalho, de aprimoramento, de convivência que temos com todos os semelhantes que nos rodeiam, conhecimentos de todas as aptidões que podemos ter, as ideias inápitas que vamos adquirindo com as várias reencarnações. Vamos aproveitar tudo isso para ir alimentando o espírito imortal que está aqui neste corpo, para que ele realmente siga a lei do progresso, para que realmente dentro de si seja progressivo todos os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, desde lá quando começamos antes do Cristo, até os momentos atuais, que possamos então aproveitar tudo isso, abraçar tudo isso da melhor maneira possível, sem medo, mas com coragem, com resignação, obediência, mas lembrando, com brandura e passividade em nossos corações, buscando observar o seguinte: cultura do ódio não leva a nada, mas respeito das opiniões leva a tudo, valorização das opiniões do outro leva a tudo, porque mostra que eu estou compreendendo que todos nós somos um mini universo, todos nós temos a nossa individualidade, todos nós temos o quê? O que nós agregamos de lá atrás que difere uns dos outros. Então uns aprendem mais uma coisa, outros aprendem mais uma coisa, outros têm um outro entendimento, desde que não esteja prejudicando o semelhante, desde que sejam apenas opiniões diversas, vamos respeitar. Mas nós podemos dizer assim: olha, eu não concordo com a sua opinião, eu acho que seria assim, mas eu entendo a sua opinião, eu entendo o seu lado. Que sejamos assim, seja na religião, seja no esporte, seja na política, seja onde for no trabalho, que o outro tenha a sua opinião e que eu tenha a minha, e que possamos caminhar juntos, de mão dadas, um por todos e todos por um. Filhos de Deus caminham dessa maneira, e está escrito: bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a minha mensagem. Eu gostaria de agradecer, mais ou menos o tempo, não é? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e que possamos entender que todos nós, como filhos de Deus, como irmãos de verdade, porque muitos então menosprezam o outro por não ser da sua família. Olha, ele não é meu irmão, eu devo dar um trato maior como se fosse da minha família. O que eu preciso entender, que eu devo um trato maior sim, mas é para com todos, não só para com a minha família. Mas se no momento é o que eu estou dando conta, que eu respeite os outros, que eu deixe que os outros sigam o seu caminho, que eu faça o possível. Mas que eu lembre de uma coisa: Deus me colocou na terra, não foi para eu escolher quem que eu vou ajudar, mas foi para eu estar aqui, ajudando a todos que eu conseguir encontrar, a todos que eu conseguir auxiliar. Que as minhas orações alcancem todos que estão neste mundo, que eu ore para a humanidade, que eu ore para que todos nós entendamos a necessidade de sermos de verdade, brandos e pacíficos em nossas vidas, mas lembrando, trabalhando, estudando, servindo e educando. Um abraço a todos.